Primeiro vamos falar sobre propagação de folhas. Este é um dos métodos mais comuns e fáceis de propagar suculentas. Comece retirando suavemente uma folha saudável da planta-mãe. Certifique-se de que ela esteja saudável e inteira, sem deixar nenhuma parte da folha para trás. Coloque a folha em cima de um solo bem drenado, borrife levemente o solo a cada poucos dias dependendo do tempo. E evite a luz solar direta, ele fica muito bem embaixo de plantas maiores que fazem sombras. Em algumas semanas, você notará pequenas raízes e mudas se formando na base da folha. É verdadeiramente mágico ver uma nova vida brotar de uma única folha. Segunda maneira. Em seguida, temos a propagação de estacas de caule. Este método é ideal para suculentas que crescem altas ou têm caules alongados, como echeveria ou planta jade. Usando uma faca ou tesoura limpa e afiada, corte um caule saudável com várias folhas. Remova as folhas inferiores para expor o caule. Deixe o corte secar e endurecer por alguns dias. Depois de calejado, plante o caule em solo bem drenado, enterrando o caule exposto. Regue com moderação até que as raízes se estabeleçam e aumente gradualmente a rega. As estacas de caule geralmente enraizam mais rápido do que as estacas de folhas, dependendo da espécie, é claro. Então você terá novas plantas rapidamente. Outro método fantástico é a propagação offset, que significa fora do lugar. Muitas suculentas produzem pequenos ramos ou filhotes ao redor da base da planta-mãe. Remova suavemente essas compensações cortando-as ou torcendo-as cuidadosamente para longe da planta-mãe. Deixe-os secar e endurecer por alguns dias, assim como acontece com as estacas de folhas e caules, e plante-as no solo, regue levemente e coloque-as sob uma luz indireta e brilhante. As compensações são mini plantas, então tendem a enraizar e crescer rapidamente, proporcionando novas suculentas instantâneas. Quarta maneira. Não nos esqueçamos da propagação da água. Embora menos comum, este método pode ser muito eficaz, especialmente para suculentas como pothos ou certos tipos de echeveria. Coloque a ponta de uma estaca na água, certificando-se de que apenas o caule fique submerso e não as folhas. Troque a água a cada poucos dias para mantê-la fresca e evitar mofo. Assim que as raízes se desenvolverem, geralmente dentro de algumas semanas, transplante a muda para o solo. Este método permite monitorar o crescimento das raízes e pode ser uma experiência divertida para os amantes de suculentas. A quinta maneira. Para quem tem um pouco mais de paciência, existe a propagação de sementes. Cultivar suculentas a partir de sementes pode ser gratificante, mas requer tempo e cuidado. Compre sementes de uma fonte confiável e plante-as em uma bandeja rasa cheia de uma mistura de solo bem drenada. Mantenha o solo úmido e cubra a bandeja com uma tampa plástica ou filme para criar um ambiente úmido. Coloque a bandeja em uma área quente e iluminada, mais longe da luz solar direta. A germinação pode levar de semanas a meses, dependendo da espécie suculenta. Quando as mudas estiverem grandes o suficiente para serem manuseadas, transplante-as em vasos individuais. Sexta maneira. Outro método exclusivo é a estratificação de ar, que é particularmente útil para suculentas compridas ou altas. Ajuda a controlar as plantas que crescem demasiadas e até lhe dá duas plantas a partir de uma. Escolha uma seção saudável da planta e faça um pequeno corte na metade do caule. Polvilhe o corte com hormônio de enraizamento e envolva-o com musgo esfagno úmido. Cubra o musgo com filme plástico para reter a umidade, prendendo com fita adesiva ou um laço. As raízes começarão a se formar no local do corte dentro de algumas semanas. Assim que um sistema radicular saudável se desenvolver, corte o caule abaixo das raízes e plante-o no solo. A estratificação de ar pode rejuvenescer plantas mais antigas e criar novas simultaneamente. Sétima maneira. Finalmente vamos falar sobre a propagação por divisão. Este método funciona bem para plantas que enchem o vaso com vários tufos ou moio de suculentas como agave ou snake plant, conhecida popularmente como espada de São Jorge. Remova a planta inteira do vaso e separe cuidadosamente a raiz em seções menores, garantindo que cada seção tenha raízes e alguns caules. Replante cada tufo em seu próprio vaso com terra fresca. Regue levemente e mantenha-o sob uma luz brilhante e indireta para ajudá-los a se estabelecerem. A divisão é uma ótima maneira de controlar o tamanho e o volume das suas plantas e multiplicar rapidamente sua coleção. E aí está, amantes de plantas. 7 métodos para propagar suculentas e expandir sua coleção. Cada método tem seu charme e desafios, então não tenha medo de experimentar e descobrir o que funciona melhor para você.
Se você gostou deste vídeo, dê um joinha, inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho para mais dicas e tutoriais de plantas. Muito obrigada por assistir até o final, boa propagação e nos vemos no próximo vídeo.